Olá, bom dia. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos que estão neste desafio de ler a Bíblia comigo. Nós estamos no livro do profeta Oséias. Vamos ler mais 2 capítulos hoje, vamos explicar, mais 2 capítulos da Bíblia hoje. O capítulo 11 e o capítulo 12. E amanhã nós vamos terminar aí mais um livro da Bíblia para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá certo? Vamos lá então. O capítulo 11 é relatar que o amor paternal de Deus por Israel, apesar da sua contínua rebelião, e anunciar a restauração futura, mesmo diante de um julgamento. Em Oséias, o capítulo 11 é um dos capítulos mais emocionantes do livro. Deus expressa aqui o seu amor paternal por Israel. Tanto é que no verso 1 diz assim, capítulo 11 do verso 1, o amor de Deus por Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei pelo meu nome. Do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios a Balaíns e queimaram incenso para ídolos esculpidos, mas fui eu quem os ensinou, Efraim a andar, tomando-nos nos braços, mas eles não perceberam. Eu fui eu quem os curou. Amém? Quanto mais Deus chamava, quanto mais Deus cuidava, mais as pessoas, mais o povo se afastava. Então Deus aqui ele começa com uma declaração de amor de Deus para Israel. Isto é, isso aqui é algo glorioso, né? Muito lindo. Do verso 3 ao verso 4. E olha o que diz aqui do verso 3 ao verso 4 do capítulo 11. Mas eu fui quem ensinou a Efraim a andar, tomando-nos nos braços, mas eles não perceberam. Eu os conduzi com os laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo, inclinei para alimentá-los. Foi Deus que libertou, que chamou, que cuidou daquele povo. Então aqui, como um pai ensina um filho a andar, como o pai que carrega os filhos nos braços, como um pai que alimenta o seu filho, do verso 5 ao verso 6, devido aqui à rebelião, o julgamento virá. Israel será levado ao exílio novamente, especialmente o povo da Síria, né? Então aqui é muito forte que o coração de Deus é movido por compaixão. E ele declara aqui que não destruirá Israel completamente. Isso está aqui no verso 8 ao verso 9. Como posso desistir de você, Efraim? Quando fala Efraim, fala de Israel, das 12 tribos de Israel. Como posso destruir você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adema? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Esse é o nosso Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus que tem misericórdia e compaixão de todos nós. Mesmo aquele povo virando as costas, mesmo aquele povo em rebelião, murmurando, blasfemando, Deus manifesta a sua compaixão. Então, apesar disso tudo, o juízo é fruto da semeadura de Israel. Nós vemos aqui Deus manifestando a sua compaixão, porque esse é o coração de Deus. Deus mostra aqui a misericórdia dele. Mas vai prevalecer aqui o que o povo plantou, né? Deus promete aqui a Israel que esse povo vai voltar do exílio, da escravidão. Deus, ele promete isso. No verso 10 ao verso 11, termina aqui com a promessa que Deus
chamaria o seu povo e o povo iria responder, e que o povo iria voltar do exílio. É muito forte. Vamos ler aqui o verso 11 do capítulo 11, que diz assim: virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Eles vão, mas eles vão voltar. Efraim, verso 12: Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Aquele povo estava sendo o quê? Rebelde, mentiroso, enganando. Então, um propósito aqui é expor, né, as mentiras de Israel. Muito forte. Então, vamos aqui no capítulo 12, que começa assim: Efraim alimenta-se do vento, corre atrás do vento oriental e o dia inteiro multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria, manda azeite para o Egito. Olha só, com quem o povo estava fazendo aliança, com mentiras, com enganos, e o povo de Deus fazendo aliança com a Síria, com o Egito. Então, um propósito aqui do capítulo 12 fala das mentiras e dos enganos de Israel, especialmente com as lideranças. Lembrar que o povo, né? Deus está falando, ó, vê as suas origens. Vocês são humildes. Vê as suas origens de humildade e de bênçãos divinas. Então Deus aqui adverte sobre o julgamento eminente sobre toda a nação. Capítulo 12 aqui está acusando Efraim. E quando Deus fala Efraim, mais uma vez eu repito, fala de Israel, do reino do norte, as 10 tribos. Acusando de mentiras, de fraudes, de alianças enganosas, de alianças com outras nações, com a Síria, com o Egito, não uma aliança com Deus. Então, Israel está fazendo aqui aliança com a Síria, e a própria Síria que vai guerrear e destruir Israel. O verso 3 e o verso 4, que é muito forte, Deus ele lembra aqui de Jacó. Olha só o verso 3 e o verso 4. No ventre da sua mãe segurou o calcanhar do seu irmão. Como o homem lutou com Deus, ele lutou como um anjo. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve um encontro com Deus, que ali conversou com ele. Amém? Então aqui Deus ele lembrou, né, o povo da luta de Jacó, que lutou, que implorou, que recebeu a bênção de Deus. Mas esse povo não, estava com mentiras, com enganos, com fraudes, fazendo alianças com outras nações, com outros países, com a força do braço. Então aqui ele pegou esse exemplo de Jacó para mostrar que aquela nação estava debaixo da bênção de um homem que lutou com Deus. Aquele patriarca que conquistou ali a bênção de Deus. Israel, por sua riqueza. Então, Deus, ele deu esse exemplo aqui. E o povo estava ali no meio do engano, do orgulho, pensando que a prosperidade, que o dinheiro é tudo. Mas Deus está aqui provando que a bênção dele é tudo. É muito forte quando nós lemos aqui Oséias. É muito forte. O verso 7 e o verso 8 do capítulo 12 diz assim: como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balanças desonestas e gostam muito de extorquir, Efraim orgulha-se e exclamava: como fiquei rico e abastado? Tá vendo? Balanças enganosas, balanças desonestas, que faz um ter prejuízo e o outro prosperar. Então,
Essa era a prosperidade do povo, né? E em cima do engano, em cima da mentira, em cima da exploração, no prejuízo de outros. E se você está dessa mesma forma, você pode ter certeza, aparentemente, você pode até conquistar, mas você vai perder. Em cima do engano, da mentira, da exploração, em cima do prejuízo de outras pessoas, pode ter certeza que a mão de Deus ela vai vir. E isso aqui feriu o coração de Deus, né? Então Deus ele lembra que tirou o povo do Egito, que cuidou o povo no deserto, mas mesmo assim as pessoas viraram as costas. Aqui Deus ele manifesta a sua compaixão, a tua misericórdia, a tua graça, mas o que você planta é o que você colhe. Você não vai fugir daquilo que você tem plantado. Pode ter certeza disso. Mas a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus sempre vai estar conosco. O verso 12, o verso 6 do capítulo 12, porquanto volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Volte para o seu Deus, confia nele. Muitos acreditam em carros, outros em cavalos, outros na própria força, mas nós confiamos em Deus. O povo fazendo aliança errada, só confiando no dinheiro e virar as costas para Deus. Mas Deus se volta. Deus está falando, se volta para mim, porque a verdadeira felicidade, ela está em mim. Amém? E amanhã nós vamos terminar aí mais um livro da Bíblia para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá certo? Uma quarta-feira abençoada para todos vocês. Um beijo no seu coração e até mais.